Como fica o imposto de renda na transferência de imóveis de uma pessoa física para pessoa jurídica, holding familiar? Há custos a despender? Não. Vamos lá. O imposto de renda, ele tem muitas é tipo muitas. Não é tipo muitas. Muitas é um bocado? Não. Muitas é assim, é muita pra caraca. Muita lei falando sobre imposto de renda no Brasil. Muita. E aí o governo federal edita um decreto. Na época do Fernando Henrique foi editado o decreto 3.000, que ultrapassou aí 2 governos do Fernando Henrique, 2 de Lula, 1,5 de Dilma. E no governo Temer ele mudou esse decreto, virou o decreto 9.580. E não significa que foi feita uma alteração de posicionamento, nada disso. Pelo contrário, esse decreto ele é só um organizador de toda a legislação que fala sobre imposto de renda. Então ele é um decreto, chama de RIR, é o Regulamento do Imposto de Renda. Por quê? Porque o que ele traz ele pega toda a legislação sobre imposto de renda e reúne num diploma só, para ficar mais fácil a vida do povo. Então tem lá o decreto 9.580 de 2018. E aí o que faz esse decreto? Esse decreto ensina pra gente muitas coisas. Primeiro, vamos lá, eu tô te fazendo aqui um esforço para que você saia da condição de leigo em todos os aspectos que envolvem holding familiar. Você saia da condição de leigo. Então veja, nós estamos aqui dentro do imposto de renda. Dentro do imposto de renda tem um jargão que se fala muito sobre o ganho de capital. É chamado de lucro imobiliário. Você provavelmente já ouviu isso. O lucro imobiliário. Já ouviu coisa do tipo também assim, olha, teve que pagar ganho de capital? Não existe pagar ganho de capital, tá? O ganho de capital, ele é um evento, ele é um fato, que quando ele acontece, existe a incidência de imposto de renda. Ou seja, em linhas gerais, o ganho de capital ele é um fato gerador do imposto de renda. Toda vez que acontece um ganho de capital, paga-se imposto de renda. E pessoal, olha só, eu vou falar uma coisa pra você. Se você entender o que eu vou explicar agora, a vida muda. A vida muda em muitos aspectos, muitos. Se tiver alguém aqui do time Holding Brasil assistindo isso, por favor, preste muita atenção no que eu vou falar agora. A lei do imposto de renda, ela diz o seguinte: o que é o ganho de capital? Tá? Ela diz assim, olha, ganho de capital é a diferença positiva entre o valor da alienação e o valor da aquisição de algo. Então, se você adquiriu essa caneta por R$1, a aquisição é R$1 e vendeu por 50 centavos, você tem que pagar imposto de renda? Não tem. Por quê? Porque a diferença foi negativa. Agora, você adquiriu por R$1 e vendeu por R$2, você tem que pagar imposto de renda. Por quê? Porque houve um ganho de capital. Ou seja, o teu patrimônio foi elevado em R$1, aumentou R$1. Então, qual é em cima do que você vai pagar imposto de renda? Dos R$2? Não. Em cima da diferença. É em cima do ganho de capital. Então, eu tenho um imóvel de R$300 mil. Passei para pessoa jurídica. No momento que eu passei, eu transferi a propriedade. Ou seja, o que eu fiz? Alienei. Alienar vem da palavra e tornar alienígena. A alienígena é aquilo que é do além, que é de além dos seus limites. Não é do além, tá? Não é do além. É que é de além vem de além dos seus limites. Tá certo? Então, o limite da minha personalidade, da minha pessoa, quando eu passo dela, quando eu entrego para outrem, eu alienei. Então, quando eu alienei para a pessoa jurídica, eu vou contar lá por qual valor que eu alienei. E se tiver diferença, essa diferença é ganho de capital e eu vou pagar imposto de renda sobre ela. Então veja, olha que legal a legislação do imposto de renda nos ensinando que ganho de capital é a diferença positiva entre a alienação e o valor de alienação e o valor de aquisição. Legal. A legislação do imposto de renda também nos ensina que só há imposto de renda incidente sobre o ganho de capital. Então, se eu levo um imóvel para dentro da pessoa jurídica, que está na minha declaração de imposto de renda por 300 mil, e eu levo por 300 mil, quanto é o ganho de capital? Zero. O ganho de capital é zero.
Então, se o ganho de capital é zero, não tem imposto de renda. Levei então para a empresa, não, mas eu quero levar para a empresa, Márcio, pelo valor de mercado. O imóvel está na minha declaração por 300 mil, eu levo por 1 milhão, que é o valor de mercado. Tem diferença positiva de 700 mil. E aí então eu tenho que pagar imposto de renda. Tá? Eu tenho que pagar imposto de renda. Por essa razão, que seria muito bom para a gente se nós tivéssemos a oportunidade de levar o imóvel para dentro da empresa sem pagar ganho de capital, ou seja, levar pelo mesmo valor que está na nossa declaração de imposto de renda. A questão é, para eu fazer isso, precisa ter uma lei me autorizando. E existe uma lei autorizando. Por que existe uma lei autorizando? Porque, como você já aprendeu durante a jornada, a fazer com que pessoas físicas peguem o seu patrimônio e botem lá dentro da pessoa jurídica, esse é um interesse do Estado. Ele não é um interesse desse governo, ou do próximo, ou do anterior. Ele é um interesse da nação brasileira. Ele é um interesse do Estado, do país. Tá? Por que ele é um interesse do Estado? Ele é um interesse do Estado porque tem-se muito claro que a pessoa física pega o seu bem e bota no bolso, e as pessoas jurídicas impulsionam a economia, ajudam a economia a girar. Tá? Então, o Estado cria normas para facilitar isso, mais ainda, para não impedir isso. E, eventualmente, quanto mais baixa a corte, maior são os despautérios. Maiores são os despautérios. Quanto mais alta a esfera, mais resolvido é o sentimento de política de Estado. Por isso que, às vezes, você encontra problemas que estão resolvidos no âmbito da União, mas encontra encalacradamente discussões no âmbito do município. Por quê? Porque a União está pensando, não importa quem está sentado na cadeira, a União está pensando o serviço da nação, e o município está pensando o pedacinho dele. O pedacinho dele. E ele sequer tem visão 360 para o resto da nação. Então isso, vamos entender agora, vamos começar a concentrar o que nós estamos dizendo aqui. Quando eu vou fazer a integralização do capital social com um bem imóvel, interessa ao Estado que eu faça isso. Mas só que se eu fizer pelo valor de mercado, eu não vou fazer, porque eu não vou fazer isso se eu tiver que pagar imposto de renda sobre ganho de capital. Então o Estado se movimenta para prevalecer o interesse do Estado. Então existe na lei, mais especificamente no artigo 142 do Decreto 9.580 de 2018, que por sua vez, remete ao artigo 23 da Lei 9249, mas é o mesmo texto, artigo 142 do Decreto 9.580 de 2018, tá bom? Então, este artigo diz o seguinte, olha, pessoa física, você pode levar o bem para dentro da pessoa jurídica por valor de mercado ou pelo valor que está na sua declaração de imposto de renda. O problema é seu, faz do jeito que você quiser. E as regras são, se levar pela pessoa, se levar pelo valor de mercado, apura-se se tem ou não ganho de capital. Se levar pelo valor que está na declaração de imposto de renda, apenas substitui.